Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 18, e vamos ler só o versículo 11, para nós meditarmos sobre um tema que eu dei o tema de torres de papel. Torres de papel. Provérbios 18, verso 11, nós vamos ler eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora. É uma versão nova que saiu, bem semelhante à NVI. Ela é chamada de equivalência dinâmica, né? Existem dois tipos de equivalência nas traduções da Bíblia. A equivalência formal, que é aquela que se aproxima mais do que está dizendo nos originais, e a equivalência dinâmica, que é aquela que faz um dinamismo com a língua, né? Para que nós compreendamos mais o sentido do texto do que exatamente as palavras como estão no original grego ou hebraico. Mas vamos ler nesta versão que é mais dinâmica. Os irmãos acompanhem na sua versão. Diz assim no verso 11, 18:11 de Provérbios: o rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Amém? Só peço para ler mais em duas versões diferentes. Quem tiver uma outra versão, por favor. Pode, século 21. A maioria está assim, né? Porque a século 21 ela segue a tradução da antiga revisada, né? Que é também uma tradução formal. Alguém tem uma mais diferente? Pode ler. Segundo imagina, né? Então tá. Irmãos, podem sentar. Nós já oramos pelo momento da palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, nós vamos falar sobre torres de papel. Nós temos visto, nessa época, principalmente agora, do vírus, né, que se espalhou pelo mundo. Não sabemos, até agora há poucas informações sobre muita coisa. Há muito mais segredo do que descobertas. E sabemos que isso serve a alguns interesses políticos e financeiros, econômicos do mundo, não só do nosso país. E agora, independente disto, você vê que o ser humano, ele sempre pensou que ele tivesse segurança. Ele sempre achou que ele poderia ter algo a aliviar os seus temores. E de repente vem um ser invisível a olho nu, um micróbio, um vírus, e ele coloca todo o ser humano inseguro. Ele coloca todo mundo em torres de papel. Nós construímos torres financeiras. Quem não fez planos para esse ano de 2020? Quem não achou do ano passado para cá que ia arrebentar? Quantas igrejas não colocaram placas e faixas escritas 2020, o ano da prosperidade? Quantas igrejas não fizeram, não mentiram para os seus membros, dizendo, esse ano Deus vai mudar a tua história. Mas não falou para onde que ia mudar, né? Porque uma coisa para mudar tem que ser para melhor ou para pior. Se ficar igual, não mudou. Então, as pessoas fingiram, falaram, projetaram, confiaram, e de repente, um ser invisível a olho nu, ele destrói com ele mostra para nós que nossa segurança é uma torre de papel. Todos estão agora amedrontados, principalmente quando ficamos muito apegados aos noticiários, que mais nos desinformam e nos amedrontam do que realmente trazem as verdadeiras notícias. Hoje você tem a opção das redes sociais, dos noticiários virtuais, que te dá mais uma opção para você conhecer algum outro lado da moeda, daquilo que está acontecendo no mundo em que nós vivemos. Mas, independente disto, nós sabemos que todos os lados que informam têm seus próprios interesses, mas, independente disto, o que nós queremos mostrar aqui é que
Todas as pessoas sempre tiveram medo de perder a sua segurança. Por que você acha que uma pessoa procura muito dinheiro na vida? É por causa do dinheiro? Claro que não. O dinheiro é papel. O dinheiro ele é somente um sinal, um símbolo daquilo que ele representa. Ele em si, ele não tem valor. Então as pessoas correm em busca dele, não por causa dele, mas por causa daquilo que ele pode trazer. Ninguém pega e fica, só se a pessoa tiver algum tipo de demência, né? Eu vou juntar porque eu amo dinheiro e fica ali. Eu junto o dinheiro, por que você vai comprar nada? Não, eu gosto do dinheiro. A não ser que seja colecionador. Mas você não vê as pessoas correndo atrás disto. Eles correm atrás do dinheiro porque, na realidade, o dinheiro lhes dá aquilo que eles realmente desejam. Ou seja, o dinheiro é o meio para se obter o desejo ou a cobiça. E, de fato, foi o que as pessoas fizeram com Jesus esses últimos anos. Eles colocaram Jesus como um meio para obter aquilo que eles querem. E o que eles querem nunca é exatamente o que Jesus quer. As pessoas fazem isso por quê? Porque são inseguras. Elas não têm estabilidade emocional, elas não têm estabilidade espiritual. Quem tem estabilidade espiritual, ele não se importa com o que está acontecendo. A bolsa sobe, a bolsa cai, é um monte de coisa que acontece, vem doenças, previsões e etc. Ele está firme, porque ele tem estabilidade espiritual. Ele conhece o Deus a quem ele serve, então ele não é motivado ou levado pelas ondas de tudo que ele vê ao seu redor. Mas isto veio para mostrar que o homem, ele é inseguro. O homem é inseguro. Agora, o exemplo que o sábio deste provérbio usa é o exemplo do rico, né? Mas nós podemos colocar isso para nós que não somos ricos. O rico, ele faz dos seus bens a sua fortaleza. Nessa versão aqui diz que ele vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Ele olha para aquilo que ele possui e ele vê que ninguém pode lhe atingir, lhe penetrar. Por quê? Porque todos os bens que ele possui podem comprar o que ele quiser. É um ditado que existe no meio dos subornadores, que diz: todo mundo tem um preço. E infelizmente você vê esta realidade nas igrejas. Pastores têm um preço. Eu fico pensando que como seria se alguns pastores de nossos dias estivessem na época de Samaria, em Atos 8. Quando Filipe, o diácono, né? Filipe, o diácono, foi evangelizar aquela cidade e muitas pessoas creram, se converteram, foram curadas, batizadas, libertas, e até um mago chamado Simão se batizou. Mas os apóstolos Pedro e João foram lá para poderem pôr as mãos sobre aqueles novos discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando chegaram ali, que começaram a fazer esta maravilhosa operação, né? Então Simão olhou aquilo e disse para Pedro assim: olha, quanto você quer para você me dar esse poder? De colocar a mão nas pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Imagina se fossem os pastores de hoje. Ô Simão, você é de Deus mesmo, vem aqui no meu gabinete, nós vamos conversar agora. Nós vamos dar um preço aqui. Olha, você sabe que isso tem que se conseguir com muito esforço. Eu já fui no monte muitas vezes para isso. O preço é caro. Simão ia dizer assim: não tem problema, eu pago quanto você quiser. E eis aí a cilada do diabo. Muitos pastores cairiam, mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para o inferno. Você sabe o que é um homem não se corromper? Você sabe o que é um homem de Deus não se vender? Um homem de Deus que não olha para o dinheiro como sua torre de confiança, mas ele olha para Cristo como sua torre, como a sua rocha inabalável, a qual ele está firmado na presença do Senhor para sempre. Ele não vai nessas propostas, ele não caminha por essa trilha do suborno, da negociata, da adulteração no meio do Evangelho. Porque não foi para isso que o Senhor colocou o Evangelho para nós proclamarmos. O Evangelho não é nosso, ele é de Deus. Agora veja, será que a proteção
que os homens pensam que têm não desabará, não o tornará indefeso. Aquilo que você um dia vendeu a sua alma, será que aquilo um dia não vai lhe mostrar que você ficou desprotegido? Quantas negociatas nós já fizemos, irmãos? E eu estou falando de coisas simples. Talvez para conseguir um emprego. Não, eu tenho um caminho aqui. Talvez para conseguir um terreno. Ouvi uma vez um pastor falando que se não conseguisse comprar o terreno do vizinho, ele ia dar um jeitinho brasileiro. Quantas vezes nós utilizamos de coisas materiais, e não estou me referindo somente aos bens, como diz o texto, porque nem todos têm isto daqui, mas nós às vezes selecionamos coisas para confiarmos, para depositarmos a nossa esperança. Não é somente o dinheiro, tem pessoas que buscam refúgio em jogos. Eu fico preocupado quando pessoas começam a expressar a sua esperança em uma mega-sena que está acumulada. Eu fico preocupado com o crente. Eu não falo do mundano, porque o mundano ele não tem que se apegar. Ele vai se apegar a quê? Ele tem que correr atrás dessas coisas mesmo. O mundano é tão passageiro quanto as coisas que ele busca. Imagine você, uma pessoa se afogando e tentando se prender a um pedaço de ferro. O que vai acontecer? Ambos vão afundar. Ferro não boia. Assim é o mundo. O mundo está afundando, está em naufrágio. E eles estão se apegando a todo tipo de ferro, de coisa, de destroços deste navio que já quebrou lá no Éden, quando Adão pecou. Eles estão apegando a esses destroços, numa falsa esperança de que tais coisas resolverão o seu problema. Era de se esperar que os crentes fossem diferentes. Eu não estou falando de mundanos. Os crentes, eles olham para a mega-sena acumulada com os olhos diferentes. Gostaria que eles olhassem com esses olhos para Cristo, para a palavra de Deus, mas não. A palavra de Deus lhes causa enfado, lhes causa canseira. Eu não consigo, porque quando eu começo a ler a Bíblia me dá sono, mas se disser que você tem que se garantir para você que vai ficar 2 dias na fila da lotérica e jogar aquela acumulada e ganhar, você fica. E se disser não durma, porque se dormir você não vai ganhar, você não dorme. O que é isto? Como estamos apegados em torres de papel? Como confiamos que estas cartas, por mais bonitinhas que estejam montadas, poderão nos proteger? Como elas poderão nos proteger? Existem amizades que também se tornam fontes de segurança para as pessoas, tanto que nós tivemos o exemplo agora em nosso país, o ministro da Justiça que pediu a sua exoneração, dando a sua, seu depoimento, não é depoimento, quando vai, pronunciamento. Quando deu o seu pronunciamento de saída, colocou o seu chefe, o presidente, diante do Brasil, expôs coisas íntimas e pessoais da sua própria afilhada de casamento. Amizades muitas vezes se tornam fontes de segurança para nós, e quando menos esperamos, estamos sendo abandonados, traídos. Jesus passou isto, mas ele não confiava. Você já viu aquele texto de João 2? O apóstolo João, ele deixa muito claro que Jesus já não confiava nas pessoas, porque ele sabia muito bem como era o coração do homem. Olha só, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 a 25, diz: por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Está vendo? Traíram Jesus, negaram Jesus, fugiram, abandonaram Jesus, mas ele não se surpreendeu.
porque ele conhecia a natureza humana. Nós é que parece que não conhecemos. Nós é que olhamos para os homens também e achamos que eles são fonte de confiança. A questão não é o outro, a questão é o ser humano. As pessoas dizem assim, olha em quem você confia. Não é isto. O problema não é a pessoa, é o ser humano. Não é o outro que você tem convivência. Como que nós vamos ter convivência tranquila se não confiarmos uns nos outros? Mas não é isto. A questão é que nós tornamos esta confiança como fonte de segurança para nós. É por isso que há as decepções. E as pessoas falam assim, aí, está vendo, aquele pastor me decepcionou. Por quê que ele decepcionou? Você achou que ele era Cristo? Você achou que ele era Jesus, impecável? É isto. Não existe, meu irmão. Outros colocam sua segurança em festas, vícios, prazeres. Há muita coisa neste mundo que o mundo diz, segure aqui para você não afundar. E quando você segura é uma barra de ferro. Vai afundar junto. Tem gente que busca agora em questões psicológicas, autoafirmação. Não, se eu não for uma pessoa que tiver autoafirmação, então eu não tenho segurança. Então elas participam de palestras de coach. As igrejas não se tornaram nisso. Pastores estão se tornando em palestrantes motivacionais, porque as pessoas acham que para viver bem elas precisam de autoafirmação. Pastor, você não prega uma mensagem de ânimo para a gente. Você só prega aquelas palavras duras. Na igreja tal, não, o pastor lá é um coach. O pastor lá ele tem uma palavra que você sai da igreja para cima, com astral alto. Bem assim, não é? As pessoas querem confiar em autoafirmação, elas querem que a Bíblia esteja errada. Quando a Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Elas querem que a Bíblia esteja mentindo nisto. Não, Bíblia. Não, Jeremias. Não é. E nem é Jeremias que está falando aquilo, é Deus. Porque no verso 9, no final, diz assim, quem o conhecerá? E no 10 fala, eu, o Senhor, eu sondo os corações, eu esquadrinho os rins, e para dar a cada um segundo suas obras. É Deus que está falando que o coração do homem é enganoso. É Deus que está dizendo que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele não é digno de confiança. Não é Jeremias. Deus falou isto lá em Gênesis 8:21, quando ele, depois de haver destruído a terra com o dilúvio, ele fala assim, não vou mais destruir a terra assim, porque o homem é mau. Desde a sua meninice, desde sua raiz o homem é mau. Foi Deus que falou isto. E nós ficamos querendo autoafirmação. Não, eu quero uma palavra de motivação, porque se eu sair da igreja motivado, eu vou produzir. Aí sim você vai ver o que é uma pessoa trabalhar no reino de Deus e não sei o quê, mas com essas palavras que só bate, a gente não produz nada. Não produz porque não nasceu de novo, irmão. Todo que nasceu de novo produz o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Quem não nasceu de novo não vai produzir mesmo, não. Se produzir é espinhos e abrolhos. Não adianta. E a palavra, ela serve justamente para desmascarar os nossos corações. Nosso rosto não pode mais, né? Ser desmascarado agora. Mas os corações devem. Os nossos corações devem. As consciências nossas devem ser desmascaradas. E é isso que a palavra faz. Outros buscam a sua autoafirmação em diplomas. Ah, não, eu sou formado nisso, mas não está bom, quero ter 8 faculdades. Por quê? Ah, porque a minha colega tem 7. Quero ter uma a mais. Mas por quê? Ah, não, o campo de trabalho fica melhor para quem tem mais diploma do que o outro. Você tem certeza? Você tem certeza que é isto mesmo? Mais um ferro que o mundo oferece. Segure aqui para não naufragar. E quando você segura, você afunda junto. Outros em formaturas, outros em ideologias, outros em brigas de protestos revolucionários. Cada um tem seu ideal.
Mas veja o verso anterior, volte em Provérbios 18, nós lemos o 11. Agora olha o 10. O nome do Senhor é fortaleza segura, o justo corre para ele e fica protegido. Amém? Eu quero que outra versão leia, por favor. Outra versão. Verso 10, 18, 10. Aleluia, torre forte é o nome do Senhor. Oh, versículo maravilhoso. Eis aqui o verdadeiro refúgio do homem. As riquezas são passageiras, os vícios são anestésicos, a autoafirmação e a fama são um fardo para se parecer diante das pessoas que se tem uma proteção, que causa uma boa impressão, mas o nome do Senhor, o nome do Eu Sou, é o nome de Jesus Cristo, é a única torre forte para o homem amedrontado dos nossos dias. É o nome do Senhor Jesus. E nome não quer dizer nomenclatura. Eu vou escrever Jesus no vidro do meu carro. Não. Refere-se à personalidade. Nome na Bíblia quer dizer personalidade. Aquilo que a pessoa representa. O que ela é na verdade. Quando fala o nome do Senhor, eu não sei se na sua Bíblia Senhor está com todas as letras maiúsculas. Mas eu já disse para você, todas as vezes que Senhor no Antigo Testamento estiver com letras maiúsculas em sua Bíblia, lógico que a letra S vai estar maior do que as demais. Significa que no original hebraico está o nome de Deus, Yahvé. E quando está Senhor normal, é outro nome, né? Pode ser Adonai, pode ser outros nomes, Baal, no hebraico, por exemplo. Baal também é Senhor. Senhor no sentido de amo, né? De patrão ou de esposo também. Mas quando todas as letras estão maiúsculas, está falando do nome que Deus se revelou para Moisés em Êxodo 3,14. Quem és tu, Senhor? Para que quando Israel me perguntar, eu responda. E Deus diz, quando eles te perguntarem, diga, eu sou, me enviou a vós. Eu sou é o Deus da aliança. E depois ele vai dizendo muito o que ele é. É com este eu sou que ele se apresenta em características, em atributos, de tudo aquilo que ele é qualificado com seus nomes, que ele se apresenta na Escritura. Quando ele diz eu sou, ele é o Deus que nos vê. Quando ele diz eu sou, ele diz eu sou o Senhor que te sara. Quando ele diz eu sou o pastor. Quando ele diz eu sou o Todo-Poderoso. Quando ele diz eu sou o príncipe da paz. Eu sou a tua bandeira. Yahvé Nissi, ele diz quando eu sou o Altíssimo, é o Elion, eu sou o protetor, eu sou o redentor. Tantos qualificativos que realçam o único Deus em quem, se nele confiarmos, não precisaremos de outras torres que desabam facilmente. Não precisaremos de nos apegar a destroços de ferro que se afundam junto com os náufragos. Este é o nome do Senhor. Pastor, como que pode ter um apego a este nome de tal forma que não nos afundemos? Relacionamento. Relação com Ele. Intimidade com Ele. Conhecer a Ele. Conhecer na Bíblia a intimidade. Os que conhecem ao Senhor são seguros, porque eles sabem que este Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas e antes de criar, Ele já havia projetado todas as coisas. Este vírus não é surpresa para o nosso Deus, ao contrário, é plano, faz parte do plano eterno do nosso Deus. E sendo o plano eterno dele, ele como um Deus sábio como ele é, nós só temos uma coisa a dizer: louvado seja Deus pela sua sabedoria. Só temos isto a dizer, dizermos para ele: Deus, eu te louvo por causa da tua sabedoria, tu és sábio, o homem não vai poder sondar a tua mente. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem pode instruí-lo? Tem gente querendo dar opinião para Deus. Ah, Deus faz isto, Deus faz aquilo. Ele faz o que Ele quer. Salmo 115, 3.
O nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz, faz tudo como lhe agrada. Ele não pede opinião. Ele perguntou a Jó: Jó, a quem eu pedi conselho para criar todas as coisas? A quem? E se ele pedisse, quem poderia dar? Quando você tem um relacionamento com este Deus, quando você olha para este Deus, o Senhor, eu sou, e vê todos os eu sou que acontecem na Bíblia, não só no Antigo Testamento, os que eu falei aqui é do Antigo Testamento, mas pula para o Novo Testamento, você vai ver outros eu sou, na pessoa de Cristo Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Este é o nosso Deus. Jesus, quando diz eu sou, ele está dizendo, eu sou mesmo aquele que esteve lá no Antigo Testamento. Eu sou aquele que livrou o povo de Israel. Eu sou Deus, o Filho. E todos os que conhecem a Cristo como eu sou, eles não se abalam. Suas torres não são de papel. Para elas correm os justos, não é isso que disse aí, verso 10, a leitura do nosso irmão? Eles encontram ali um alto refúgio e estão seguros. Eles não são decepcionados. Salmo 34, 5, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficaram confundidos. No meio desta pandemia, as pessoas estão olhando para a televisão. Vão ficar confundidos. Estão olhando para números, para estatísticas. Estão fazendo conta das curvas. Vão ficar decepcionados. Mas aqueles que olharam para ele foram iluminados. Seus rostos não podem ser confundidos. Não podem. Minha torre não é de papel. Primeiro, não é de dinheiro, porque eu não tenho mesmo. E segundo, não é de papel, porque todas as outras coisas a que você quiser se apegar, elas são passageiras. Eu me lembro uma época que eu era adolescente, e a gente foi no interior de Minas, uma cidade, não me lembro agora o nome, mas cidadezinha bem Dom Cavate, o nome dela. Quando chegamos ali, cidade bem pequenininha, aí vamos no riozinho, vamos, riozinho bem pequeno mesmo. Ele dá a largura aqui desse templo só. Então todos nós chegamos ali, né, e meu pai estava também, junto com o pastor amigo dele, pastor Jonas, e estávamos eu, meu irmão mais velho, o filho do pastor Jonas e um amigo nosso que havia ido conosco para lá. Tudo ali na faixa de 13 a 17 anos, nós, né? E o filho do pastor Jonas, que já morava lá, já pulou dentro do rio, atravessou, foi para o outro lado, vem para cá. E aí, pulei atrás também, fui para lá, meu irmão foi meio amedrontado assim, e o nosso amigo que foi conosco pulou. E no meio era fundo, só no meio. Quem passou por cima não viu, né? Passou direto. Quando ele chegou no meio, a cãibra pegou a perna dele. E aí ele tentou parar para ver se ficava em pé, fazia algum... Não deu pé, ele afundou. Na primeira afundada que ele deu, meu pai estava lá na margem com o pastor amigo dele, e eu vi o desespero no olho dele. Ele estava com os olhos estatalados. Ele afundou e demorou. Quando ele subiu de novo, ele já estava quase roxo e os olhos quase saindo da órbita do globo ocular. E eu fiquei desesperado. E eu gritei, ele está morrendo! E pulei novamente onde ele estava. No meu desespero também, 13 anos, não sabia de nada, nem nadar direito. Mas para ver um amigo sendo livre da morte. Aí quando eu pulei, ele viu em mim
um refúgio, ele me agarrou com braços e pernas e me afundou para baixo dele. E não havia dado tempo de eu pegar a respiração. Nisto ele ficou em cima, respirando, e eu embaixo, perecendo. Então eu me desvencilhei dele e subi e falei, agora é uma questão de vida ou morte, antes dele do que eu pensei. Mas não um pensamento de maldade, é a sobrevivência. Na sobrevivência você faz, né? E então eu, já sem fôlego, tentei olhar algum lugar para eu me agarrar. Ali havia algumas raízes, né? Em volta assim eram uns barrancos, e algumas raízes, mato, alguns galhos. E eu pegava naquilo ali para subir naquele barranco, e o negócio vinha junto, e eu voltava para dentro d'água e gritando, ele vai morrer, e pegava alguns galhos para tentar eu mesmo sair, e os galhos vinham junto comigo. É dessa forma que as pessoas se apegam às suas torres de papel. Elas acham que as coisas deste mundo lhes darão segurança. Não, você vai pegar nisto, você vai tentar alcançar algo seguro, mas vai cair de volta dentro da água, até você morrer. E aqueles que confiam no Senhor, eles não vão dizer assim, minha vida não tem problema. Não é isto. Ele vai dizer assim, nós temos problemas, mas eles não nos amedrontam. Tudo que tem nesta vida aqui é coisa incerta, mas eu estou seguro de que quem confiou na verdadeira torre estará seguro para sempre. Mas quem confiou nas torres de papel, somente o tormento eterno os aguarda na eternidade. Minha pergunta para você é, qual torre você tem construído para a sua vida? Veja que as mais fáceis de construir são as que mais desabam. E não significam que as mais difíceis são mais seguras. Neste mundo não tem. Só existe uma torre a qual você pode segurar e ter confiança. É Cristo. Mas não entenda isto como, então quer dizer que se eu for crente, então está tudo resolvido. Não é isto não. É como eu disse, relacionamento. É um relacionamento tão profundo com Cristo, com Jesus, que você passa a saber quem é Ele na sua experiência. Não é saber porque a Bíblia diz. Isso até o diabo sabe. Tiago 2,19 diz, tu crês que Deus é um só? Até os demônios creem nisso. Veja, Deus é um só. Isso é uma doutrina bíblica. Isso é a doutrina da unidade da Trindade. O diabo sabe disso. Ele crê nisso. E até estremece. Mas qual é a diferença? O diabo ele não se submete voluntariamente às doutrinas da Bíblia. Os crentes deveriam submeter-se voluntariamente. Eles deveriam amar a lei de Deus, a palavra de Deus, como diz o salmista Davi no Salmo 40, verso 8. Ele diz isto. Ele fala assim que agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. Dentro do meu coração está a tua lei. Será que é de fato a lei de Deus, o mandamento, a palavra está realmente em nosso coração? Eu não estou dizendo que você tem uma Bíblia em casa, que você lê, não é isto. Ela está dentro de você. Toda leitura que você faz, ela penetra em você. A palavra de Deus, ela vai lá no fundo, ela move teu coração, você sente que ela mesma está te desafiando. Você sente que a palavra de Deus é como uma vassoura, não daqueles pelinhos lisos, mas uma vassoura com aquelas garras de ferro que estão arranhando o seu coração para limpar, como se fosse um rastelo, arrancando tudo que é ruim dentro de você. É assim que você se sente com a palavra de Deus? Ou você lê para dizer, eu li a Bíblia. Isto não é torre forte. A torre forte é o nome, é a pessoa do Senhor. Relação com Ele se tem pela oração, pela palavra de Deus e pela comunhão dos santos. É desta forma que você vai se sentir seguro nesses últimos dias. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero agradecer a Deus pela palavra do Senhor. Oremos a Deus por causa da sua palavra, que é maravilhosa e que a cada dia ela nos desperta, né? Nos chama para uma realidade maior do que aquela que estamos acostumados
em nosso dia a dia. Não deixe o seu dia a dia transformar você numa pessoa insensível à voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, mas se você ficar deixando de dar ouvidos, uma hora a sua consciência cauteriza e daí você não ouve mais o que o Espírito Santo tem a dizer. Por isso fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pessoal acha que é esse ouvido aqui. Esse ouvido aqui todo mundo tem, ué. E tem até gente surda, né, deficiente auditiva, que não tem condições de ouvir, que quando lê a Bíblia e quando, pelos sinais de Libras, né, da linguagem brasileira de sinais, vê isso daqui, ouve, interpreta isso daqui, ele crê muito mais do que quem ouve. Então, quando diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, não está falando do ouvido físico. Não está falando. Está falando de um ouvido espiritual que só consegue entender as coisas espirituais aqueles que são espirituais. Paulo diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem é que vai entender? Somente os espirituais. E esse entender não é, hoje eu entendi, tá? Pregação não é isso, não. Isso aí, até uma criança eu acho que entende, né? Se prestar bastante atenção. A questão do entender é, quanto daquilo que foi pregado entrou em você para mudar? Quanto daquilo que foi ensinado, ministrado, entrou no seu coração para destruir seu castelinho de cartas, sua torre de papel, e construir realmente um alicerce na rocha de Cristo? É isto que é dar ouvidos ao que diz o Espírito. Amém?